Olá, queridos estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Professor presencial, bem-vindos para mais uma aula do componente de arte. Eu sou a professora Lidiana da Cruz, junto com o Sâmio, intérprete Sâmio. Vamos então ministrar essa aula, já quase finalizando a unidade 2. Então, estudante, firme aí, focado nos estudos, logo vocês irão fazer uma avaliação com base em todos os conteúdos que vocês estudaram nesta unidade. Porém, vocês sabem que algumas aulas nós destacamos e fazemos uma revisão geral para a gente fazer ali uma revisão, uma releitura dos tópicos importantes, certo? Então, fiquem focados aí até o final dessa unidade. Vamos lá dar início à nossa aula 26.1, uma aula bastante gostosa, porque nós vamos falar de música. Eu sei que vocês gostam de música, os jovens, né? Todas as faixas etárias gostam de música, porque música encanta, traz alegria, também tristeza, emoção, enfim. E nós vamos ver um pouquinho da história da música. Isso mesmo, estudante, vamos abordar sobre a música na antiguidade, música no período renascentista, música barroca, clássica. E também vamos fazer uma conexão com a literatura brasileira, falando aí de algumas escolas, características e autores, tá? Fazendo um estudo paralelo aí com o que vocês também já estudam no componente de língua portuguesa. Muito bem, vamos então falar de todos esses tópicos, né? Da música no período medieval, que nós trazemos aí o cantochão ou canto gregoriano. O período medieval, vocês sabem que foi um período em que Deus era o centro, né, de toda a sociedade, o centro do universo, então tudo que se desenvolvia na arte, na literatura, na pintura plástica, enfim, era focado com a temática religiosa. Na música também, então, nesse período, os padres, os mosteiros desenvolviam, então, música gregoriana. Nós vamos falar sobre ela, gregoriano, na verdade, né? Canto gregoriano. E a música renascentista, né? Já é um outro período da sociedade que é o contrário ao período medieval, então a música já era voltada para as questões social, ou seja, profana, né? Já não era mais com foco com a temática da religião. Música barroca, né? Foi o aparecimento da ópera, que vocês já conhecem como que é a ópera, envolve também a dança clássica e a música clássica. E sobre a música clássica vamos conhecer alguns artistas aí importantes, né, que deu início nesse estilo maravilhoso que é a música clássica. Então vamos desenvolvendo aqui, falando da origem da música. Nós sabemos que tudo que deu origem, né, inicia desde da pré-história, né? Tudo que nasceu na sociedade nesse período pré-histórico, tudo que nasceu que a gente busca na história, como música, arte, desenho, algumas tecnologias não digitais, né, foi criado aí num período pré-histórico e assim sucessivamente no desenvolver da sociedade. Então, desde que existe sociedade, também há a criação da música, porque faz parte, né, dos nossos interesses, porque música também é uma forma de agradecer, uma forma de fazer ritual, né? E para os gregos, né, a música, ou musique, né, a origem da palavra grega, que quer dizer arte das musas. É uma referência à mitologia grega e sua origem não é clara. Porém, já existia na pré-história e se apresentava como um caráter religioso. Olha aí a música, né? Desde então, de sua criação, já havia então o caráter religioso e de rituais. Também agradecimento aos deuses e uma forma de pedidos pela proteção, boa caça, entre outros.
desejos do homem, certo? Muito bem. A música na antiguidade. Antiguidade, a gente sabe que é aquele período ali após o pré-histórico. A pré-história teve várias fases também de desenvolvimento na sociedade, né? No período antigo, nós destacamos ali algumas civilizações, como os gregos, os romanos também, os egípcios e muitos outros, mas vamos falar de algumas aqui. Então, a música na antiguidade, ela era impregnada de sentido ritualístico. E os instrumentos, né? Havia instrumentos também materiais, né? Instrumentos feitos manualmente, mas a voz, né, era mais utilizada. Vamos ver como que era a música na Grécia? Vamos lá. Uma forma de aproximação com as divindades. Então, era um caminho para a perfeição. Então, os gregos também desenvolveram música, e a música era com o objetivo de se aproximarem com os deuses, né? A música também incorporava a dança, o teatro, e ao som da lira era recitado poemas. Também foi os gregos que deu início a esse estilo literário que são os poemas. Já falei sobre isso em outras aulas. E aqui podemos observar pelas imagens, estudante, né, esse instrumento, né, que é a lira aqui. Aí podemos ver, né, por essa pintura, provavelmente pode ser uma pintura, um painel, uma parede ou em um vaso, né? Então, cena em vasos, né? Na verdade é vaso, umas cenas em vaso grego, música com alunos, provavelmente em festa dionísica. Então, nós observamos aí que os gregos já produziam música e também instrumentos musicais. E aqui nós vamos falar, né, da música no Egito. Observamos aqui também nas imagens vários instrumentos, olha. A lira, a flauta, trompa, outros nomes que a gente não conhece como sistro, porém a harpa é conhecida, nós temos até hoje esse instrumento. Trigone, esse eu não conhecia. E aqui outros instrumentos de corda. Então, era praticada em coletividade, inclusive com a participação feminina. Então, pelas imagens, nós observamos aí que havia participação feminina. Fazia, então, parte também de rituais sagrados e militares. Os faraós faziam apresentações nos grandes salões de seus palácios. Então, estudante, nós observamos aí que a música ela é atemporal, certo? É claro que nesse período, né, muitas músicas que eram produzidas era em relação àquele contexto, aquela fé com aqueles deuses, né? E também em homenagem aos deuses de cada civilização. Porém, nós sabemos que a música existe até hoje, principalmente a música clássica, né? Algumas letras de músicas, muitos instrumentos criados aí nesse período, como também no período medieval, existem até hoje. Então, acredito que foi uma das melhores criações sociais da sociedade, que é a música, porque ela ultrapassa o tempo. Não tem como dizer assim, a música que foi criada há alguns anos atrás, né, no período tal, não serve mais. Serve sim. Então, a qualquer momento a gente pode ouvir qualquer estilo de música. É claro que nós vamos observando, conforme o momento atual, vão surgindo novos estilos, novas formas, né, de compor aí letras musicais e também a música dos instrumentos, mas muitas vezes nós sabemos que tem cantores que vão fazendo releituras de algumas letras de música. Então, música, assim como a dança, é atemporal, né? Ela perpassa de tempo em tempo e cada vez mais vão surgindo novos estilos, certo? Vamos lá, então vamos dar sequência, vamos ver aqui
o que nós vamos falar agora, sobre música medieval. Então, nós estamos seguindo a linha cronológica do tempo, né? Observamos que lá na pré-história a música tinha o objetivo também para, em homenagem, agradecimento, como um ritual aos deuses. Isso vem seguindo. Aqui no período medieval, que é por volta do século IX, apareceu pela primeira vez a pauta musical, criado pelo monge italiano Guido d'Arezzo, 995 a 1050. Surgiu então o uso de uma pauta de 4 linhas. O sistema é usado até hoje no canto gregoriano. Canto gregoriano, estudante, é um estilo de música religiosa e elas são cantadas por padres, né? No caso, os primeiros quem cantavam eram com vozes de padres, né? E elas, homens, geralmente. Então, ela tem todo ali um estilo, uma forma de compor esse estilo de música, certo? O tipo de música mais antigo medieval consiste em uma linha melódica cantada, sem qualquer acompanhamento. Esse estilo é chamado cantochão ou canto gregoriano. Certo? Eu já ouvi, já comprei CD com música com canto gregoriano. Então é um estilo bem diferente. Tem todo ali um desenho, poderia dizer, né? Um desenho da forma de utilizar a voz, né? A voz é o som mais ouvido no canto gregoriano. É a voz ali humana que mais prevalece ali no canto. E não, porém, há uso de instrumento também ou não. Já no período renascentista, nós observamos aqui que a música era profana, ou seja, música não religiosa. Profana seria qualquer temática abordada, romântica ou não, mas, enfim, é a música contrário da música religiosa. Escrita de peças para instrumentos, já não é usado somente para acompanhar vozes. Os maiores tesouros musicais renascentistas foram compostos para a igreja, num estilo descrito como polifonia coral ou policoral, e cantados sem acompanhamento de instrumentos. Muito bem, então, a música no Renascimento, não é? Já é um outro estilo, já não é o estilo gregoriano, porém, é uma música composta também para a igreja. E a música barroca? Barroco já é um período que se contrapõe contra o Renascimento, é um estilo também criado pela igreja, não é? Nós observamos isso na arte plástica, na arquitetura. Então, o termo barroco foi empregado pelos músicos para indicar o período da história da música que vai do aparecimento da ópera e do oratório até a morte de J.S. Bach. A música barroca é geralmente exuberante, ritmos energéticos, melodias, com muitos ornamentos, contrastes de timbres instrumentais e sonoridades fortes com suaves. Então, estudante, não tem como eu dar nem exemplo, né, desse estilo de música, porque nós não temos acesso, né? Não temos como trazer aqui um exemplo ou um vídeo que poderia... Mas você pode estar pesquisando para ver, né, esse estilo de música. Tem muitos vídeos, né, que trazem tudo que a gente precisa buscar na história, né? Tem informação sobre isso na internet. Então, caso vocês queiram conhecer um pouco mais, vocês podem estar pesquisando, certo? E vamos para a música clássica. A música clássica é mais fácil, a gente conhece, né? Então, a gente vem falando sempre nas aulas de artistas da música clássica. Você já sabe que surgiu na Europa, né? E era o quê? Para divertir os reis e rainhas,
por volta dos anos 1500. Então, tudo que se criou nesse período, seja a dança, a música, também o teatro, sempre era para a burguesia, né? Sabe que a população, as pessoas mais simples não tinham acesso. Não poderia ir ao cinema, assistir uma peça teatral, não tinha acesso. Nesse período, sabemos que não tinha também as tecnologias digitais, que hoje nós temos muito acesso à música, né? Hoje não precisa nem comprar mais CD, porque está disponível na internet. Então, nesse período, não tinha, né, esse acesso. Então, quem era que podia ouvir música? Só a burguesia, né? Os reis, as rainhas. Era bastante usado também em cerimônias religiosas. Além de Bach, os compositores mais famosos da música clássica são Mozart e Beethoven, os mais conhecidos. Tem outros mais recentes, que vieram depois deles, mas os mais conhecidos são esses dois. Mozart nasceu na Áustria em 1756 e criou mais de 50 sinfonias. Trouxe uma imagem aqui, porém não está muito nítido, né? Uma imagem bem antiga, que é esse artista, esse compositor, em reunião, cercado de amigos, né? Aqui ao lado do piano. Dá para visualizar assim bem, não muito nítido. Certo? Muito bem. Então, nós conseguimos aí ver um pouquinho sobre a música nesses períodos históricos e vamos agora conhecer um pouquinho de um artista. E vamos falar de Beethoven, um pouquinho sobre ele, né? Não dá para falar muito, porém é interessante que ele é alemão, nasceu na Alemanha em 1770, filho e neto de músicos. Então, se o avô era músico, o pai também, então provavelmente os filhos, um dos filhos serão, né? E Mozart, então, seguiu aí a mesma profissão dos pais. E olha que com apenas 5 anos ele já tinha a orientação rígida do pai e começou a estudar cravo, violino e viola, né? Então, estudante, a música clássica, músicas feitas por instrumentos, principalmente o piano, e são músicas maravilhosas. Música que você pode usar, pode ouvir durante o período que está estudando, música para relaxar, para se concentrar, enfim. E aqui ao lado temos a imagem aqui de Beethoven. E vocês, o que vocês podem perceber? Que essas músicas, elas são muito utilizadas em cenas de filmes, sabiam? Isso mesmo. Quando você vê aquele estilo de música de fundo, ali com instrumento, tanto de corda, tem muitos outros instrumentos da música que é utilizado ali no concerto, né? São vários instrumentos, piano, enfim, os diversos instrumentos de corda ou não, nós observamos assim que elas são muito utilizadas em filmes, principalmente em filmes norte-americanos, né? Porque é o que nós mais assistimos. Então, eles usam muito, por quê? Para dar aquele som de suspense, ou aquela noção de calmaria, para mudar uma cena para outra. Observa assim, que eles utilizam música clássica, porque é o som emitido por instrumento que não tem voz, o uso da voz, só do instrumento. Às vezes eu consigo detectar, aquela é Beethoven, ou aquela é Mozart, ou tem outros famosos. Nas próximas aulas eu vou trazer outros artistas muito talentosos também, com músicas maravilhosas. Então, é importante a gente ter esse conhecimento. Vocês não precisam conhecer, né? Eu preciso identificar as músicas de Beethoven, as músicas de Mozart, as músicas de fulano, ciclano, enfim, dos diversos escritores que tem aí. Vocês não têm a preocupação de identificar, mas pelo menos ouvir uma ou outra é importante, né? Porque você está lá assistindo um filme, está lá vendo uma cena e você consegue identificar, certo? É nesse sentido, para vocês aprenderem nesse sentido
que existem esses vários estilos, em cada período isso vem modificando, né? A temática vai mudando, antes era mais para a temática religiosa, e depois ali do Renascimento se vem mudando, né? Na atualidade, então nós vamos conhecer aí outros estilos. Então vamos lá, vamos para a tela, vamos aqui em uma curiosidade. Falar um pouquinho dos gêneros musicais, né? Falamos da música no contexto histórico. Então nós temos gênero, música religiosa, que é em oração, né? Agradecimento a ser divino. Então essa música ela vem em forma de oração. Música folclórica, você já conhece também, que é aquela música transmitida pela tradição oral na comunidade. Música erudita é a feita por pessoas que estudam música e que segue ou rompe com padrões de composição. Então, aquele intelectual que estuda, que conhece tudo sobre música, que ele cria estilo. E a música popular é aquela feita por compositor que alcança todas as camadas da sociedade, certo? Então, nós conhecemos aí vários cantores, compositores e cantores da música popular brasileira que está, né, do acesso para qualquer público, né? Certo? Aqui 2 instrumentos, guitarra e violino, 2 instrumentos de corda. E qual foi os principais gêneros musicais do Brasil? Eu trouxe a informação para vocês. Os principais gêneros musicais no Brasil: arrocha, axé, baião, bossa nova, carimbó, funk carioca, choro, forró, lambada. Olha quantos gêneros musicais tem no Brasil. Gente, o Brasil é rico em cultura, não é? Em cultura musical. Olha, a música popular brasileira, como rap brasileiro, o reggae brasileiro, rock brasileiro, samba e shot. Todos esses gêneros aí têm origem, né? Tem em outros países também, mas o Brasil tem seu estilo próprio, né? Tem rock em outros países? Tem, mas aqui nós temos o rock brasileiro, certo? Tem música sertaneja em outros países? Tem, mas aqui nós temos a música sertaneja com o estilo sertanejo, né? da cultura sertaneja brasileira. O rock surgiu em 1960, é um canto e instrumentos elétricos amplificados, tem forte impulso rítmico. E o rap é um ritmo de rimas e poesias que surgiu no final do século XX nos Estados Unidos. É um dos 5 pilares fundamentais da cultura hip hop. Então, esses 2 estilos aí, tanto o rock como o rap, é muito popular entre os jovens, né? Os jovens gostam muito. Então, nós temos aqui o nosso estilo próprio brasileiro e muitos artistas maravilhosos aí, que compõem músicas maravilhosas. Uma outra curiosidade, falar sobre a paródia. Sei que vocês gostam de fazer paródia, porém ela não só é feita por uma paródia de uma imagem, como aqui essa paródia da imagem da Mona Lisa, com a moça com brinco de pérola, ou com essa obra aqui, O Grito, né? Nós temos 3 obras numa mesma imagem, então uma paródia, né? E aqui uma paródia do Pequeno Príncipe com o Abapuru, feita aí por uma artista brasileira. Então, nós temos a paródia uma intertextualidade, ou seja, textos que perpassam entre eles, né? No caso, que pode ser música ou qualquer outra forma de paródia. É um recurso de linguagem na criação de conteúdos. Traz influências de outro texto, criado antes, não uma imagem criada antes, como a Mona Lisa, pelo pintor renascentista. Aí se faz uma nova imagem, né? Com essa imagem já criada por outra pessoa. Então é isso. Fazer algo de uma criação anterior, interligando-se a ele pela repetição do conteúdo verbal, pela forma temática do primeiro texto. A paródia pode ser feita a partir de diversos materiais. Literatura, né? Textos literários, como poema,
textos variados, temas, né? Romântico, drama, crônica. Pode ser feito de música, de pintura, cinema. Vocês já assistiram paródias de filmes famosos que depois se tornam uma paródia, fotografia e artes plásticas, e além de outras também, certo? Então, estudante, eu trouxe esse conceito aí de paródia, por quê? Vocês terão uma atividade prática, certo? Vocês irão fazer uma paródia, isso mesmo, tá? Vocês vão fazer o exercício de uma paródia, que pode ser de um poema, de uma música ou de um outro texto literário. Pode ser de uma obra de arte também, que tal? Essa é uma proposta legal para vocês aí brincarem, né, se divertirem com a técnica aí da paródia. Então, ao final da aula, eu passo essa atividade para vocês. Agora, vamos fazer uma conexão com a literatura. Vou falar para vocês sobre algumas escolas, né? Vocês logo estarão no terceiro ano, se preparando para o Enem, então já estão lendo aí no clube de leitura do componente língua portuguesa com a professora Márcia. Então, vocês precisam aprender a ler esses livros, né? Então, identificando qual escola, qual período, qual é o estilo daquele escritor, para que você possa ler, né, com a visão mais aberta, e entender também ali o que aquele escritor quer, né, com aquele texto, certo? Então, vamos para a tela, vamos fazer uma conexão com a literatura brasileira. A história da literatura brasileira começou em 1500, né? Claro, com a chegada dos portugueses, colonizadores portugueses. Eles vieram, trouxeram sua cultura, né? Seu saber, seu modo de vida, introduziu na cultura que já havia aqui, indígena, já havia diversos povos indígenas, porém os portugueses dominaram, né? Dominaram, aumentaram aí a sua população, porém nós temos uma cultura intercultural, podemos dizer, ou seja, com a mistura de todos esses povos indígenas, povos africanos e europeus. Então, é chamado de Era Colonial de 1500 até 1808. É dividida, então, em quinhentismo, seiscentismo ou barroco e o setecentismo ou arcadismo. Então, são eras aí em que é dividido o período literário brasileiro. A Era Nacional, que vai até os dias atuais, de 1836 até os dias atuais. Começa com o estilo romantismo, perpassa pelo realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo e o pós-modernismo. E hoje nós estamos no período contemporâneo, mas alguns se identificam como pós-modernismo, que veio após o modernismo, né? Pós-modernismo que teve o período modernismo e o que vem depois é pós ou contemporâneo. Muito bem, eu trouxe então um quadro das escolas. Aí, cada coluna, né? Uma coluna para as escolas, outra coluna para as características e outra coluna para falar das obras e as fases, né? Então, o romantismo, que vai desde 1836 a 1881. Quais as características dessa escola? Cada uma das fases do romantismo apresenta características distintas. Então, primeira fase, os autores abordavam o quê? O nacionalismo e indianismo, ou seja, textos literários escritos com questões voltadas para o país, né? Nacionalismo quer dizer o quê? O país. Indianismo quer dizer as culturas indígenas, os povos indígenas. Então, tem muitos textos. Eu até trouxe aqui do lado. A segunda fase, egocentrismo e pessimismo. E a terceira fase, liberdade. E aqui nós temos os autores e obras. Gonçalves Dias com Canção do Exílio.
Álvares de Azevedo, com A Lira dos 20 anos, e Castro Alves com O Navio Negreiro. Mas tem outras obras, viu, pessoal? Outras obras. Então, quando você ler um dos livros aí do Clube de Leitura, procure identificar qual é a fase, né? Qual é a escola, as características, autores e obras, né? E a fase que aquele autor pertencia. Aí seguimos, então, falando do realismo, naturalismo, parnasianismo, certo? As características, aí você vai conhecer o que é cada uma. Realismo, objetividade, temática social, linguagem objetiva, ou seja, com foco no que realmente acontece na sociedade. Faz discussões sobre política, cultura, economia. O naturalismo, linguagem mais próxima da coloquial, temática polêmica. E o parnasianismo, arte pela arte, culto à forma. Então, tem que estudar mais cada uma dessas escolas e suas características, não dá para a gente aprofundar, mas esse quadro ajuda vocês a identificar bem aí, né? Alguns autores, como, por exemplo, muito conhecido Machado de Assis, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Aloysio de Azevedo, O Mulato, Olavo Bilac, Tratado de Versificação. Então, tem muitos desses livros que tornaram filmes ou obras, né, da televisão. Muito bem. Vamos ver ainda o próximo quadro. Pré-modernismo e modernismo. Na verdade, eu acho que eu errei aquela hora. Eu falei pré-modernismo, vem depois do modernismo. Não, o pré antes, né, gente? Desculpa. É que eu estou na cabeça com pós, não sei se foi pós-modernismo que eu falei. Então, tem o período pré-modernismo, que vem antes, o modernismo, e vem o pós-modernismo, que pode ser identificado também como contemporâneo. Aí as características, né, de cada uma dessas escolas, e aqui os autores. Ó. Muito conhecido Euclides da Cunha, com Os Sertões. Tem filmes também sobre a vida desses escritores. Deixa eu ver mais algum se eu conheço aqui. Manuel Bandeira, também muito conhecido. Graciliano Ramos, com Vidas Secas. Muito conhecido, famosa Clarice Lispector, com A Legião Estrangeira. Então, tem muitos outros livros, outros textos, poemas de alguns desses autores. E finalizando com o pós-modernismo. Ah, tá, eu já havia falado que sim. Pós-modernismo, quais essas características? Espontaneidade, liberdade artística, estilo, né, multiplicidade de estilos e combinação de tendências, são as principais marcas, né, da escola literária pós-moderna. Então, pós-modernos, os artistas eles são mais livres para inovar, para romper também com os padrões, né, de outras escolas. Nós temos aqui Ariano Suassuna, que já faleceu, muito conhecido, já falei muito sobre esta obra, que também era texto de teatro, também filme, né, Alto da Compadecida. Esse eu não, a Bíblia dos Caos, esse eu não conheço, Milor Fernandes, Paulo Leminski, Agora é que São Elas, também isso aqui já virou filmes. Enfim, então são esses alguns escritores, autores e obras e algumas escolas. Porém, estudantes, vocês podem aprofundar, tá? Pesquisar mais. Então, a leitura de livros é muito importante, a leitura de livros literários, né, da literatura brasileira, porque são textos que muitas vezes são trazidos lá pela avaliação do Enem, né, nas provas do Enem. Geralmente citam muitos textos, trechos de obras de algum desses escritores, né? Então, é importante ter conhecimento da escola, o período, que fica mais fácil para compreender, né? Por que aquele escritor escreveu desse jeito? Por que ele está falando da cultura indígena? Por que ele está falando do nacionalismo? Por que ele está romantismo? Mas que sentido esse romantismo, né? Qual é a visão dele sobre a sociedade? Então, é importante conhecer
para que, no momento que tiver um texto, vira um texto, né? E aí vocês consigam, então, fazer uma interpretação assim, mais apurada, certo? Claro, não dá para ler todos os livros, mas procure ler sempre os mais conhecidos, mais destacados, certo? Sempre tem lista dos livros aí mais destacados no Enem, dos escritores. Eu trago isso também em algumas aulas lá no terceiro ano, mas fiquem atentos nesse sentido, de identificar, né, os escritores mais são solicitados. Ah, mas é só para ler, professor, para fazer prova do Enem? Não. Tem que ler para conhecer, para ter visão de mundo, para analisar o que esses escritores né, queriam, né, expor para a sociedade naquele período, né? Então é importante ler para ampliar conhecimento, ter visão de mundo e olhar o mundo pelo olhar do escritor, do autor também, certo? Muito bem, muito bem. Vamos para a tela, vamos finalizar nossa aula. Então terminamos aqui com a literatura. Vamos falar um pouquinho sobre uma atividade prática. Lembra que falei para vocês que vocês iriam fazer uma paródia, que é o quê? Que é paródia? Gênero textual, né? Onde a criatividade deve ser explorada, aliada com o conhecimento, ao conhecimento. Então, quem sabe fazer paródia, gente esperta e inteligente. Então, estudante, ó, esse tipo de texto é uma imitação que pode ter o quê? Um efeito cômico, contestador, mudança de contextos, ou seja, fazer releitura, né? Releitura ou readequar aquela primeira linguagem a uma nova linguagem, certo? Para fazer uma paródia, é preciso desconstruir e reconstruir um tipo de texto. Há diferentes e variadas possibilidades para apresentar uma paródia. Mas nessa atividade, vocês podem criar a paródia de uma música, já que estamos falando de música. Então, crie uma paródia de uma música, uma que você gosta, que você conhece a letra, pesquise a letra e troque palavras, rimas. Pode ser qualquer tema ligado às questões sociais e atuais, certo? Pode ser um rap, né? Fazer aí modificação. E aí você vai perceber como é fácil criar, recriar desconstruindo, né? Uma criação anterior. Essas são as nossas referências. Estudantes, ficamos por aqui então. E aguardo vocês aí nas próximas aulas para a gente finalizar os nossos estudos desta unidade. Obrigada pela atenção e até lá.